Bom dia a todos. Vamos começar um pouquinho a falar sobre os avanços científicos e médicos. Vocês não podem falar, falaram sobre a parte multidisciplinar. Quando a gente fala sobre a parte médica, os avanços científicos e médicos, a gente tem que exemplificar para vocês um pouco mais. Muitas vezes isso vai parecer um pouco distante de vocês, porque a parte médica é muito científica, um pouco mais complicada. Eu vou tentar explicar para vocês de novo. Quem já compareceu nos anos anteriores, vai parecer um pouco repetitivo, e esse ano, novamente, a gente teve uma repetição dos anos anteriores em algumas coisas. Porque, na verdade, repetição de 2 anos atrás. E algumas novidades apareceram, e nós tivemos uma confirmação. E com relação a algumas novidades, com relação à terapia, nós vamos exemplificar mais para o final. Tá mudando? Aqui não está fácil. Pode passar. Tá aí. Isso. Bom, a Tati já mostrou, isso aqui é o nosso hotelzinho que a gente teve lá do congresso, né? Um hotelzinho bonitinho, né? Essa aqui é a entrada do hotel. Essa aqui são os nossos motoristas, né? Eles chegaram para vir aqui para cá, chegava com os motoristas, né, Tati? Esse aqui é os motoristas legais. Na verdade, assim, esse aqui é o complexo que é o hotel, né? Aqui são as piscinas, os lagos, né? Esse aqui é o campo de golfe do hotel. A gente ficava aqui e com certeza a gente não utilizava nada disso, porque a gente ficava somente nesse hotel aqui, né? A gente foi lá exclusivamente para estudar. Nós fomos completamente estudantes, ficava absolutamente nesse local que é o centro de convenções do hotel, né? Isso porque na Flórida, que esse local maravilhoso que foi o congresso, estava global. O norte da Flórida nevou e absolutamente a gente não curtiu nada da Flórida. Né? Essa é a temperatura do norte da Flórida e essa foi a neve que aconteceu no norte da Flórida. Exatamente a temperatura. Você vê como que médico não tem sorte mesmo, né? Bom, a grande coqueluche do Congresso com relação à fisiopatologia, o que aconteceu há 2 anos atrás, na verdade a grande descoberta aconteceu em 2006, o que veio se concretizar em 2010, há 4 anos, desde 2008 e 2010 veio se concretizar, do ponto de vista científico, é uma proteína chamada TDP-43. O que é essa TDP-43? Na verdade, é uma proteína que explica o mecanismo fisiopatológico da esclerose lateral amiotrófica. Antigamente, muito se falava numa enzima chamada SOD1. É a deficiência de uma enzima SOD1, a falta dessa enzima SOD1 é o que se faz essa deficiência é o que determina a morte do neurônio e a apoptose neuronal da esclerose lateral amiotrófica. Desde 2006, isso foi ocorre. Só o rato que tem SOD1 não é suficiente para explicar o modelo fisiopatogênico da esclerose lateral amiotrófica. Por quê? Porque se descobriu que a ausência dessa proteína, TDP-43, graças a uma cientista chamada Manuela Neumann, uma suíça, essa proteína, que é uma proteína fosforilada, que está presente no núcleo da célula, e em conjunto com uma mensagem por RNA mensageiro, também presente no citoplasma da célula, ela provoca acúmulo, fica também no núcleo do citoplasma da célula, provocando acúmulo nuclear e intracitoplasmático, provocando uma degeneração do neurônio. Então, nesse congresso, né, essa alteração da TDP-43, tá?
foi explicada em várias aulas, em vários modelos extracorrínicos. A TDP-43 parece estar representada através de vários precursores, tanto na mensagem do RNA, tanto na mensagem da formação intranuclear. Ela principalmente representa a doença na esclerose lateral amotrófica que está associada à demência frontotemporal. E a presença do depósito de ubiquitina, que é um outro fator. Aqui é o mapa representando a TDP-43 no córtex cerebral. A intensidade maior do vermelho é a maior concentração de TDP-43 no cérebro, a frequência menor, a mais clara, é a TDP-43 menos intensamente no cérebro do paciente. Essas inclusões, aqui a gente pode ver, dentro do núcleo da célula, e aqui uma coloração específica, né, já na imunossuprimido. Esses agregados, na verdade, tudo isso leva a uma aceleração da velocidade do modelo histopatogênico responsável pela motodegeneração. Então, todos os modelos de esclerose lateral amotrófica, na verdade, familiar, que é o principal modelo em que se testam mutantes, ratos mutantes, que vão se testar modelos medicamentosos, né, modelos de doença, tem que ser representativos. E são representativos só se tiverem a presença dessa proteína, a TDP-43. Essa proteína é representativa hoje dessa doença. E hoje, por exemplo, nesse tipo, que é a ALS tipo 10, que é um novo tipo de doença descrita, já se consegue produzir um anticorpo específico contra a TDP-43, marcador da doença. Estamos fazendo modelos específicos contra a proteína. Então, impedir a progressão da TDP-43, marcando a TDP-43. O acúmulo, pelo menos, dessa proteína, ou tentando marcar essa proteína e a progressão dessa proteína como atuando, tentando, pelo menos, marcar ou tentando obter a sequência dessa proteína, tentar estratificar a formação, a sequência dessa proteína dentro da célula. É um avanço na tentativa de estabelecer como que se funciona essa proteína dentro da célula. Essa é uma proteína que a gente pode ter fosforilada. E tentar obter, sim, qual a interação do DNA dessa célula com o RNA que está fora da célula e como ela se forma. Se alguém entenderam como ela vai se formar, como ela interage com o núcleo, com o citoplasma, e como ela se acumula dentro do neurônio, nós vamos saber um dia como nós vamos conseguir bloquear essa formação. O acúmulo no núcleo da célula, o acúmulo no citoplasma da célula e como vai fazer o neurônio morrer. Os cientistas estão tentando chegar nisso. A TDP-43 foi descrita através de uma mutação genética, a mutação FUSLE no cromossoma 1. Essa aqui é a mutação que ela foi descrita. Isso aqui é o gene representado, depois representado no C-terminal, aqui esse é o gene que foi representado nessa mutação. Tá? Esse gene enorme. E aqui é um slide mostrando a interação do que pode estar representado, a interação das doenças relacionadas ao TDP-43. Isso aí é um pouco mais escuro, aqui na iluminação não dá para ver direito. Mas aqui a esclerose lateral amotrófica com a TDP-43. As mutações com essa TDP-43 e a frontotemporal, que é a demência frontotemporal, e aí as outras doenças que podem estar relacionadas a todas essas mutações. Bom, e aqui existem outras doenças relacionadas a esses acúmulos de proteínas
que não são relacionadas a essa proteína que é o TDP-43, mas o acúmulo de outras proteínas que não a TDP-43, mas que são proteínas semelhantes, que são agregados dentro do núcleo ou no citoplasma da célula, que são doenças degenerativas que a gente que podem ser observadas nessas outras doenças degenerativas. Por exemplo, as altas sinucleopatias, que são os Parkinson, as demências de corpúsculos de Lewy, a proteína dos sistemas, as taupatias, que são outros agregados nucleares. A paralisia supranuclear progressiva, a demência frontotemporal. A TDP-43, como eu falei para vocês que dá a demência frontotemporal e a esclerose lateral amiotrófica, elas podem estar relacionadas com outras doenças. Existem outras doenças, como a doença de Huntington, a atrofia ataxia cerebral, elas também estão relacionadas, todas essas, aos acúmulos dessas proteínas dentro e fora do citoplasma. Então, se vocês observarem, todas essas doenças degenerativas, elas têm um ponto de vista comum. Acumula uma proteína no citoplasma e acumula uma proteína no núcleo. Há um defeito do funcionamento codificado pelo nosso DNA e pelo nosso RNA. Então a gente tem que chegar a esse fim comum, descobrir esse defeito genético. Quando a gente descobrir o que faz essas proteínas não funcionarem direito, talvez a gente descubra o mecanismo dessas nossas doenças degenerativas. É o que nossos cientistas estão tentando descobrir. Aqui, um exemplo, mais ou menos, como que estão listadas as inclusões do TDP-43 nas outras doenças degenerativas. O TDP tem manifestações em algumas outras doenças, por exemplo, na doença de Alzheimer. Inclusões de TDP-43 em hipocampo de doença de Alzheimer. Demência de corpúsculo de Lewy, que é uma doença degenerativa, em 29% dos hipocampos da doença de corpúsculo de Lewy. Em doença de Parkinson, nós estamos incluindo o TDP-43 em 7% dos casos. Na doença de Parkinson, em 19% dos casos. Naquele complexo em que nós temos a esclerose lateral amiotrófica na Gilles-Glan, em que tem a presença de demência, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica, em 100% dos casos, nós temos TDP-43. E a esclerose hipocampal em 75% dos casos. E uma doença que é a doença que nós temos algumas alterações de TDP-43 também. Aqui é um esquema mostrando que existem alguns mecanismos implicados para isso acontecer, mas provavelmente o que acontece é uma interação ambiental com os fatores genéticos provocando essa formação desses compostos intranucleares. Então, parece que os mecanismos são esses. Parece que o mecanismo mais comum estudado ainda hoje é formação desses agregados intracitoplasmáticos e a formação e a degeneração do neuromotor é relacionado a essa proteína que é a TDP-43. O que está sendo mais estudado, faz um dia inteiro de congresso, foi só sobre esse tipo de proteína. Ela regula também outras proteínas intracelulares. Outras proteínas que estão dependentes do mecanismo dessa proteína TDP-43. E a formação dessas outras proteínas, aqui está eu simplificando, a formação de outras proteínas nucleares, vão depender da formação da própria TDP-43. Aqui mostra a formação e a perda da formação de neurônios de hipocampo e do corpo caloso pela TDP-43, que é outra coisa, que são outros neurônios. E assim, uma conclusão é que a demência frontotemporal e a TDP-43 são símbolos variantes de uma mesma proteína, E existem diferentes mecanismos de neurodegeneração e
existem mecanismos ainda que a gente vai ter que, mecanismos e modelos animais que a gente vai ter que estudar melhor, porque até hoje, por mais que a gente tenha que, modelos que a gente tem ratos mutantes, mas a gente não tem modelo de um rato mutante ainda perfeito para testar uma droga que exiba perfeitamente o que a gente tem descoberto com a TDP-43. Bom, a gente não tinha, né, na aula. Aí tem um cientista canadense chamado Jean-Pierre Julien, né? Ele, há 2 anos atrás, ele mostrou um modelo muito bem feito de uma vacina uma vacina como tratamento para a esclerose lateral amiotrófica. Mas é uma vacina contra o modelo da SOD1 e que caiu por terra logo depois que surgiu essa história da TDP-43, né? Então, eu tenho uma vacina que funciona contra a enzima SOD1. Então, mas mudou o modelo para TDP-43, então não vai funcionar mais a minha vacina. E aí, ele trabalha numa universidade canadense, que é a Universidade de Laval, que fica em Quebec, e ele conseguiu, agora, mudando, ele sabe que existe a TDP-43, lógico, essa mutação, e que exprime a esclerose lateral amiotrófica, e sabe que existem modelos que não são modelos perfeitos, mas são modelos próximos do perfeito, tanto modelos murinos, que são modelos de ratos, como modelos não murinos em drosófila, em TDP-43, que é uma mosca, vai cuidar doença, e esses modelos TDP-43, como tem demência frontotemporal associada, ele está tentando exprimir um modelo que seja perfeito para a gente estudar as drogas para a esclerose lateral amiotrófica. E ele conseguiu uma expressão de biquitina em TDP-43 mais próxima do normal, né? Que é essa alteração TDP-43 a 315T. Que é essa expressão aqui, e a G348C, em que o ratinho, ele tem alteração cognitiva, porque ele tem alteração motora, ele tem alteração no de algumas alterações funcionais, motoras, e parece que está bem próximo do normal. Então essa é uma mutação da TDP-43 que parece estar bem próximo do que a gente espera como modelo mutante. Essa foi uma tarefa de destaque, e esse modelo parece ser o modelo mais empregado, que vai ser empregado hoje para a gente descobrir ou para a gente testar os modelos de medicação da comunidade. Bom, com relação ao uso de astrócitos nas células da glia, né? A gente sabe, a gente tem o uso de células, que são células da glia, que são aquelas células que não são o próprio neurônio motor, mas que estão em volta do neurônio motor, né? São as células controladoras, que são células inflamatórias que estão em volta do neurônio motor. E como essas células vão funcionar para a neuroproteção? Será que essas células vão funcionar para controlar ou regular o neurônio motor? Né? Essas células vão injetar, né, e elas vão funcionar como controladoras da função do neurônio motor? Então, eles apresentaram alguns trabalhos da presença da modulação periférica dos astrócitos, né? Se está modulando ainda a proteção do neurônio motor através dos astrócitos, que são as células de proteção do neurônio motor e de destruição. Dois trabalhos mostraram algum significado. Um foi esse, através dessa alteração dos astrócitos
a AB9, que mostrava alguma proteção, e até a administração de algumas células, veículos de administração chegando através do astrófilo neuromotor, né? E através a finalização de drogas, de células, através dos astrófilos, através de substâncias, de fatores de crescimento, NGF-53, finalizados pelos astrófilos, através desse núcleo do Citran. A conclusão desse trabalho foi que os astrócitos podem ser uma via, que são as células que estão do lado das células, da gente chegar no neurônio motor através dos fatores de crescimento. Talvez isso seja uma maneira de nós conseguirmos um dia, por exemplo, utilizar o astrócito, que são as células do lado do neurônio motor, como utilizar os fatores de crescimento para utilizar células-tronco. É umas vias que os cientistas estão utilizando hoje como produção de tratamento de célula-tronco. Esse é um trabalho muito interessante que os cientistas utilizaram para controlar ou tentar bloquear aquela alteração da PDP-43, por exemplo, quando ela sai do núcleo para o citoplasma, então ela vai formar aqueles agregados no citoplasma. Então, se ela está formando muitos agregados no citoplasma, então vai tornar no citoplasma cheio de lixo tóxico, cheio de agregado citoplasmático, talvez se eu tentar bloquear a formação de proteínas tóxicas no meu citoplasma, eu consiga um melhor resultado na progressão da minha doença. Então, eu posso bloquear a transcrição do meu RNA citoplasmático utilizando anti-sense oligonucleotídeos. Né? Então, eles marcaram meus citoplasmas com anti-sense oligonucleotídeos, bloqueando a transcrição citoplasmática. Esse é um trabalho interessante, fez na Universidade de Cleveland, e conseguiram bloquear essa transcrição, marcando em imunocomplexos essa transcrição. É um trabalho científico bem interessante e conseguiram esse resultado. É um trabalho legal. E esse é o trabalho da Nature mostrando também a presença de expansões intermediárias. Na verdade, isso aqui também é uma marcação da taxina 2, que não mostra a presença de filamentos intermediários, que é a presença de outros filamentos, como a TDP-43, que são filamentos presentes em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que são filamentos de cadeia pesada, que são filamentos que podem produzir esclerose lateral amiotrófica, como a TDP-43. Esses filamentos são presentes tanto no cerebelo como no cordão espinhal, e são filamentos altamente produtivos de doenças degenerativas. Tanto a taxina 2 quanto a TDP-43 são possivelmente causadores de esclerose lateral amiotrófica. Aqui os depósitos de SCD1 também estão presentes e também são causadores da doença. Então, gente, tem bastante tipo de proteína causadora da doença, tanto a SCD1 como a TDP-43, quanto a taxina 2 são os mais causadores. Essa foi uma aula. Então, de mecanismo fisiopatológico, a gente já sabe que assim, existem algumas proteínas hoje sendo estudadas e alguns meios de tentar bloquear a formação dessa proteína. Eles usam mecanismos genéticos, mecanismos de astrófilos, mecanismos científicos para bloquear através de neurotransmissores, através de células da glia. O Robert Miller, ele é o responsável pela Academia Americana de Neurologia, e deu essa aula para tentar padronizar as condutas, tentar no Congresso padronizar as condutas americanas a respeito dos tratamentos e das práticas médicas a respeito da esclerose lateral amiotrófica, e saber que nível de evidência elas estão sendo utilizadas.
Isso eu acho que é legal para a gente saber o que a gente está realmente utilizando no Brasil. Se isso está funcionando, se a gente utiliza a mesma coisa ou não utiliza a mesma coisa. Né? E tudo isso é feito através da revisão Cochrane, né? Se a gente está utilizando isso mesmo. Então, os americanos usam riluzol, antioxidantes, creatina, IGF. As revisões foram feitas utilizando riluzol, antioxidantes, creatina, IGF-1, fator de crescimento neurotrófico, exercícios, medicações favoráveis, espasticidade, alimentação através de PEG, ventilação, tratamento multidisciplinar e tratamento para as formas familiares. Os níveis de evidência vão de classe 1 a classe 4, né, crescentemente, desde forte evidência a pequena evidência. Né? E a gente pode ter alguns achados mais importantes, né? Aí ele classificou as evidências em 10 evidências de classe 1, 3 evidências de classe 2 e 73 de classe 3. A gente considera como mais importante as evidências de classe 3 que são, né, que são realmente comprovados, né? A gente considera o riluzol, a multidisciplinaridade importante e está envolvida com a esclerose lateral amiotrófica. O riluzol que tem uma segurança modesta eficácia, o BIPAP com uma utilização, a nutrição e a PEG como um tratamento importante, né? A gente usa o tratamento emocional, emotivo importante, a gente usa alterações da personalidade, o tratamento do chorismo motivado como tratamento de importância, e o dizer diagnóstico, o tratamento dos sintomas, os tratamentos nos finais da vida são um dizer importante. Então tudo isso tem sido abordado para a Academia Americana de Neurologia como tratamentos de suma importância. Primeiro, o tratamento de multidisciplinaridade, uma abordagem multidisciplinar realmente melhora a vida do paciente. O tratamento de equipe multidisciplinar muda a vida do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Essa é uma abordagem da Academia Americana. Realmente muda. É uma evidência de classe 2 e evidências de classe 3. Isso muda a vida do paciente em trabalho, tanto de classe 2 como de classe 3. Né? Isso confere para a vida do paciente mudanças nesse tipo de vida. Tá? Existem alguns bias, existe algum tipo de estudo que não, mas isso mostra uma mudança significativa. Outra coisa, o riluzol diminui a progressão da doença, né? Existem trabalhos de classe 1 e que mostram, né, uma pequena alteração de redução na evolução da doença, e a gente já sabe disso, que a evolução diminui em torno de 2 meses. Né? Alguns estudos, cinco estudos registraram uma evolução melhor. Né? De 4 a 24 meses mostraram algum benefício, custo-benefício. Mas esse estudo, como ele mostrou aqui, é um estudo bem interrogado, e ele interroga mesmo, porque esse estudo a gente não acredita. Né? O custo-benefício da análise é pequeno. A investigação invasiva, o BIPAP, melhora a função do paciente, a sobrevida do paciente. Os estudos de fase 3 mostram que sim, né? E a melhora do paciente, o custo e a efetividade do paciente é muito melhor que o do BIPAP. Isso é evidenciado pelos pacientes. E quando começar o BIPAP? Né? Então se deve começar, e quando o paciente tem a forma vulgar? Quando começar?
Né? A gente começa de TAP pelo Syntenes. Normalmente a capacidade de TAP é em torno de 50% ou menor de 60 milímetros de mercúrio. Esse é o parâmetro da Academia Americana. Né? Ou quando a ventilação está diminuindo com a ventilação superior. A nutrição e a TEG, né, ela deve ser iniciada tanto quando o paciente não está na forma tem perda de peso ou tem algum nível de nutrição, e ela tem evidência tanto na classe 2 como na classe 3 e mostra aumento da sobrevida do paciente. A gente deve tratar alguns sintomas. O Botox é efetivo para o tratamento da cialorreia? Sim, o Botox é efetivo no tratamento da cialorreia. O desomorfano e a quinidina para tratamento emocional? Sim, é efetivo. Qual que é o melhor tratamento para câimbras, espasticidade e fadiga? A gente tem alguns tratamentos. Existem tratamentos para constipação, insônia, depressão, ansiedade, demência frontotemporal. Existem alguns tratamentos que a gente lista para vocês. E aqui é um gráfico que ele mostrou no final, que é esse amarelo é a satisfação do paciente quando ele ganha o diagnóstico, pelo médico. E o azul é quando o paciente ganha o diagnóstico por uma equipe. Né? Certo? Então o paciente fica muito mais seguro, muito satisfeito quando ele ganha um diagnóstico pelo seu médico. Né? E o azul é quando ele ganha um diagnóstico pela sua equipe. Certo? Bom, aqui é um outro trabalho mostrando assim algumas mutações novas. Temos uma família italiana, e provavelmente essa LS tipo 13 é uma família italiana que mostra uma nova origem familiar, que é a ARG191 GNL. É uma mutação nova de uma família italiana na valosina DCC. Tá? Vamos dar mais aqui rapidinho. Né? E algumas famílias, sequência do VNVCP é um novo fenótipo para a gente estudar. Aqui ficou meio bonitinho esse slide para vocês, mas aqui que a gente tem que importante saber que assim, vamos falando sobre célula crônica para vocês, falando sobre as células pluripotentes. Eu estava conversando falar sobre o Miguel, sobre o estudo dessa pessoa, sobre as células derivadas de iPS, né? Que são as células que a gente consegue produzir através dos fibroblastos de pele. Esse estudo foi feito por um grupo que eles conseguem produzir células iPS, que é as células dos fibroblastos, em neurônio motor. Né? Esse grupo é um grupo da Califórnia, e eles conseguem através dos fibroblastos produzir neurônio motor. E eles conseguiram vender um peixe muito bom dentro do Congresso americano, e segundo eles conseguiriam transformar 100% dos fibroblastos em neurônio motor, que segundo eles conversam com o especialista nisso, é uma coisa meio impossível, né? Mas essas células derivadas de fibroblastos o neurônio motor futuramente seriam aplicadas para transplante de células embrionárias durante o neurônio motor. Esses estudos com iPS, que são as células derivadas de fibroblastos, elas podem ser aplicadas, né? Que aí são iPS, elas vão ser aplicadas em um futuro com tratamento em atrofia muscular espinhal e esclerose lateral amiotrófica, mas os trials dessas células troncos, elas provavelmente vão ser iniciadas daqui a 2 anos, nos Estados Unidos, nossas células de fibroblastos, tá? Nenhum estudo foi desenhado. Elas conseguem até esse momento pegar células mesenquimais, mudar e transformar em neurônio motor. Eles estão desenhando essas células e a gente espera que essas células se transformem em neurônio motor, e a expectativa é essa.
essa célula transformada. E a gente sabe que as células da glia também, que são as células que estão ao lado dos neurônios, também são transformadas através dessas células ligadas de fibroblastos. Eles conseguiram até agora mudar os neurônios motores. É esse o resultado que eles têm. Agora, a manutenção desses neurônios e injetar em humanos, ainda isso nada foi feito. Né? E a gente espera que esses casos são possíveis, já começaram a se fazer, mas até agora a gente não tem nenhum resultado. Nenhum trabalho foi mostrado de uma maneira importante, assim, com relação ao neurônio motor e a grupo de pacientes utilizando célula-tronco ou célula embrionária. A Tatiana já falou aqui, esse é um trabalho diagnóstico que é utilizando tração muscular, né? Aqui, tração muscular amiotrófica, mas aqui é músculo normal e aqui é músculo um pouco diminuído com esclerose lateral amiotrófica. A consistência do músculo é diferente, isso é um trabalho complementar quando a gente não tem eletromiografia. Se você tem um músculo aqui um pouco aumentado, você tem uma dificuldade na observação de fasciculações, aqui talvez você encontre assim, uma tendência a uma fasciculação maior, a força muscular. Clica em cima desse AD1 aqui, ó, pra mim aqui. Nesse da cadeia aqui, ó. Esse AD1 aqui em cima. Vamos clicar. Clica em cima. Assim. Não, volta. Não, volta. Tem que voltar. Vamos ver. Puxa o combo. Aí. Mano. Aí, tem como você clicar em cima desse avião? Clica aí. Não vai? Não vai? Então tá bom. É um filminho bem legal para fazer essa articulação dentro do músculo. Aí a gente conseguiria ver a articulação certinho dentro do músculo. O músculo, ele dá para você fazer o diagnóstico da articulação. Então, aqui a gente... Deixa eu ver aqui se consegue. É um estudo prospectivo do cérebro, mas assim, o que a gente tem para ver desse estudo é que a gente consegue controlar melhor, né? E fazer um diagnóstico mais. Na verdade, esse estudo de ultrassom, ele vai ajudar a gente assim. Se a gente não tem um diagnóstico de eletromiografia, a gente vai ver uma fasciculação, isso vai ajudar a gente a fazer um diagnóstico um pouco melhor. Né? Não consegue ver a fasciculação. O tração muscular ele é padronizado só quando você tem uma alteração que é a fasciculação e não consegue fazer o diagnóstico por eletromiografia. Bom, é um segmento, né? Bom, a sensibilidade chega a 93% e a especificidade 84% quando você vai citar que doença neuromotor inferior. Mas não substitui a eletromiografia, não é padronizado como eletromiografia para o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Tá? Bom, esse aqui é um trabalho muito interessante. Esse é um trabalho das manifestações não motoras da esclerose lateral amiotrófica. Esse é um trabalho feito por uma alemã, a doutora Tuller. Ela já publicou em várias revistas de alto impacto e ela trouxe aqui para nós as manifestações que podem acontecer nos sítios extramotores da esclerose lateral amiotrófica. Entre eles, os sítios visuais, auditivos e somatosensitivos da doença do neuromotor. Aqui eu estou mostrando o córtex visual, vamos passar para o próximo. Aqui é através da NRI, da ressonância nuclear magnética funcional, depois eu teve imagem e através do córtex motor, mostrando todo esse tipo de estimulação. Isso foi feito através de pulsos eletromagnéticos, para utilizar o estudo. Ele utilizou 14 pacientes, né? E
o critério de exclusão foram a demência e a depressão. Então, eles já conseguiram utilizar observar alterações nas áreas visuais, principalmente nessas alterações das áreas visuais, na televisão B4, e através da estimulação visual do potencial visual vocal. Próximo. A estimulação auditiva e através da ressonância magnética conseguiram observar alterações precoces nessa área. E alterações somatosensitivas precoces, alterações nessas atividades, nessas alterações aqui. Então a gente sabe que, além da área motora, alterações somatosensitivas, visuais e auditivas podem estar presentes também assim, com esclerose lateral amiotrófica. Então a esclerose lateral amiotrófica está deixando de ser uma doença puramente motora. A gente pode ter alterações relacionadas a alterações visuais, alterações auditivas e alterações somatosensitivas precoces. E aqui uma ressonância magnética representando essas alterações, na substância branca principalmente. Aqui é uma representação daquelas células da glia, que eu falei para vocês, inflamatórias, e assim, aquelas células inflamatórias que comandam o neuromotor, nós temos, esses cientistas têm muita consciência que vão utilizar anticorpo contra essas células da glia que ativam o neuromotor, né? Então isso aqui tem uma representação do neuromotor, e essas células inflamatórias, que são as células da glia, elas estão ativadas tentando destruir o neuromotor. Então eles estão tentando fabricar anticorpos para tentar diminuir um pouco essa ativação das células da glia. Esse aqui é um estudo feito na University, em que eles conseguiram provar que a deficiência da enzima XOD1, que também é responsável em parte por esclerose lateral amiotrófica junto com a TDP43, ela não está presente só dentro do neuromotor, mas também está presente na célula de Schwann. A deficiência da célula da Schwann é também responsável, foi feito na infundiosa. Eles conseguiram provar que a deficiência de SCD1 também está presente na célula de Schwann, que é uma das componentes do nervo periférico. A deficiência também está presente fora do neurônio. Talvez isso seja responsável, em parte, por desencadear a doença do neurônio motor. Aqui algumas inclusões. Esse aqui, na verdade, foi um estudo japonês, em que ele, na verdade, descreveu uma outra forma de esclerose lateral amiotrófica, que é a Optineurin ALS. Ele escreveu famílias, na verdade, de 33 a 73 anos, que apresentavam uma forma relacionada à esclerose lateral amiotrófica, com manifestações de demência, acometimento de motor de membros superiores e inferiores e superiores. E escreveram provavelmente uma área tipo 12. Mais uma. Com relação aos biomarcadores, a gente tem alguma ideia dos biomarcadores, mas ele utilizou esse tipo de biomarcador, né? Que é utilizou 14 pacientes, com 14 com esclerose múltipla e 6 com outras doenças neurodegenerativas, e o que a gente tem de mais significativo é mefilamento de cadeia pesada e a cistatina C3, né? Mefilamento de cadeia pesada é um marcador que ele começa alto no início da doença e vai decaindo. A cistatina C3 ele vai diminuindo com a evolução da doença. E são marcadores que vão correlacionar com a evolução da doença. Esse é um trabalho antigo que está desde Berlim ano passado. A cistatina C, ela é um futuro marcador diagnóstico, mas ele não é um marcador fidedigno. O mefilamento de cadeia pesada é um marcador que, se você faz o início da doença, você consegue marcar a esclerose lateral amiotrófica. Aqui são alguns pacientes que podem no começo marcar por uma atividade da cistatina C.
podem ser fidedignos para a sobrevida do paciente. E aqui a utilização do DPE para observar o trato hepático espinhal é um estudo marcador patológico da doença. A gente sabe que o DPE agora estão tentando padronizar, que é a método de imagem, para padronizar a marcação da evolução do trato hepático espinhal. É difuso a patografia, não é um estudo padronizado, mas agora está sendo padronizado para a progressão da esclerose lateral amiotrófica. Com relação aqui é mais conferindo o estudo evolucional da patografia, aqui é o estudo, quando a gente falou da tecnologia da IPS, estava conversando, que é o estudo de transformar as células embrionárias, as células de fibroblastos em cordão em célula-tronco. A técnica utilizada para transformar as IPS é toda a diferenciação de células em fenótipos, é descobrir as células e utiliza todo esse mecanismo aqui em pequenas moléculas e isso vai DNA. Aqui o que eu estava falando para vocês, os parâmetros que eles utilizam, 100% dos dados, dos processos, eles usam a qualidade de células, 100% de qualidade. E eles, qual que é a intenção deles utilizarem células derivadas de fibroblastos? Eles estão tentando utilizar para atrofia muscular espinhal, melhorar a sobrevida e utilizar a esclerose lateral amiotrófica para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eles utilizam células pluripotentes, progenitores neuronais, para transformar em neurônio motor. Bom, será que a gente vai descobrir? Será que existe alguns pacientes que a gente vai conseguir descobrir essas células embrionárias? É muito discutido para a gente ver se a gente vai conseguir saber se essas células pluripotentes vão funcionar um dia nas células lateral amiotróficas. É um paradigma que a gente vai tentar ver que vai funcionar. A gente, se as células embrionárias funcionarem, se as células embrionárias saberem se elas vão funcionar ou não, elas vão ter que quebrar tudo isso aqui, ó. Vão ter que vencer as células da cria, vão ter que vencer aquelas agregações das proteínas, elas vão ter que vencer a disfunção da mitocôndria da célula, vão ter que vencer a deficiência do transporte do axônio da célula, vão ter que melhorar o metabolismo do RNA e tudo isso para elas funcionarem como arsenal terapêutico. Então, um caminho muito longo que elas vão ter que cumprir. Aí que a gente vai ter que ver. Aqui é só mostrando aqui as curvas de sobrevida de cada tipo de doença. Então, falando que quando a gente tem um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica ou doença no neurônio motor, não quer dizer que a gente vai ter uma evolução típica e cada um tem um tipo de sobrevida. Aqui mostra um gráfico, tá? Então, cada semana, cada tipo de doença no neurônio motor tem uma sobrevida diferente. Eu estudo mostrando vários tipos de sobrevida. Aqui é um estudo que o chefe do King's College de Londres, que o Dr. Leite deu, falando sobre diferentes tipos de sobrevida no neurônio motor. Falando sobre alterações cognitivas que podem estar em 20% a 50%, então alterações de planejamento podem ser mudadas, de acordo com alterações cognitivas a gente pode mudar muito. E aqui a gente tinha até o LS10, mas hoje eu tenho até o LS13, por de acordo com as mutações, então são mais ou menos 13 tipos familiares descritos. E as formas cognitivas podem ser muito diferentes. E o que a gente tem de terapia hoje vai mudar muito, desde alterações de DNA, alterações de RNA, alterações com célula-tronco, tentativas de mudanças com célula-tronco, até terapias com drogas, terapias cognitivas, terapias multidisciplinares, todas elas fazem parte hoje do arsenal terapêutico desse neurônio motor. Aqui, será que você consegue clicar em cima? Será que funciona?
Esse seria o slide mais legal. O filme. Você consegue ver aqui? É um filme isso. Ele não vai usar, porque a gente não vai usar. Ele não vai usar. Mas agora é um filme. Agora é um filme. Mas ele nunca falou. Mas, tá, isso aqui é um slide, na verdade, assim, esse slide aqui, Márcio Virose, na verdade mostra a nanotecnologia aplicada pelo laboratório no software. Que é isso? Na verdade, a base de tratamento da nanotecnologia é que eles estão utilizando micropartículas para utilizar todos os fatores de crescimento neuronais, VGS, fatores de crescimento neuronal, por exemplo, se a gente aplicar a célula tronco, para a gente utilizar uma droga para chegar no neuromotor, a gente não está conseguindo, muitas vezes, saber uma droga pelo sistema nervoso central ou entre dentro do neuromotor. É muito complicada a atuação de uma droga. Então, o que eles usam? Eles usam a nanotecnologia, que é utilizar uma partícula viral minúscula, bem pequena, e através dessa nanopartícula, ou uma droga, ou um vírus, ou uma droga injetada dentro do vírus, isso cai dentro de uma circulação e isso chega dentro do neurônio motor. É uma engenharia maravilhosa que eles estão desenvolvendo fora. Esse filme mostra uma nanopartícula, como uma nanopartícula funciona, que eu estou tentando mostrar para vocês. Então essa nanopartícula é injetada no paciente, ou um vírus com uma nanopartícula, e isso os engenheiros estão fazendo isso nas universidades britânicas e nas universidades dos Estados Unidos, eles estão fazendo essas nanopartículas estão conseguindo chegar dentro do hospedeiro, dentro disso. Vai ser o futuro do tratamento das drogas que atuam no sistema nervoso central e que atuam dentro do neurônio. Porque hoje as medicações, por exemplo, uma medicação que não usou, é uma medicação caríssima. Qual é o preço do Riluzol? Dentro do Riluzol está embutido o preço de uma medicação passado uma barreira hematoencefálica, passado uma barreira que quebra o sistema nervoso central. Né? O Riluzol tem que passar para o sistema nervoso central. Isso está embutido em preço. Através da nanopartícula, isso não vai ter nenhum problema. A nanopartícula entra direto no sistema nervoso central. Ela é facilmente absorvida. Então, o futuro dessas medicações, principalmente dos fatores de crescimento que estão sendo testados e aprovados, né, seria uma via de facilitação do funcionamento das novas terapias. Né? Isso está em desenvolvimento dentro da esclerose lateral amiotrófica também. Né? Com relação aos tratamentos em si, vamos falar, o Dr. Ray Wonders utilizou um segmento longo do tratamento do marca-passo diafragmático. Né? Coletado dos dados entre 2005 e 2007, ele observou que o tratamento do marca-passo diafragmático é seguro, prolonga a necessidade de ventilação mecânica e traqueostomia por 8 meses, e o candidato ideal para o procedimento é com uma capacidade vital forçada inferior a 50%, com pressão inspiratória máxima menor que 60 milímetros ou com uma pressão de PCO2 maior que 45 milímetros de mercúrio. O ideal é que a função diafragmática esteja normalmente intacta, medida por uma fluoroscopia ou através de uma neurocondução fênica. Esse é um trabalho que o Dr. Ray Wonders trouxe o trabalho final lá no nosso congresso. Vou passar isso. Com relação à medicação, Talanquanel é um bloqueador do canal AMPA de glutamato, é uma medicação.
O estudo dessa medicação envolveu 559 pacientes por 12 meses. Foram apresentados os dados finais do estudo em fase 3. Como ele bloqueava o glutamato só em um canal, existem mais de um canal de glutamato, o resultado foi negativo. Né? No final, observou mais do que o resultado negativo. Efeitos adversos. Tontura, sonolência e ataxia. Como aprendizado, talvez, se a gente bloquear outros canais, não só o AMPA, a gente consiga algum resultado mais efetivo. Né? Mas bloquear só o AMPA não é o resultado. A pioglitazona. Pioglitazona é uma droga que é um hiperuricemiante oral que tem um efeito anti-inflamatório. Outras drogas anti-inflamatórias, como o famoso Celebra, o Cecoxib, já foi utilizado anteriormente na esclerose arterial amiotrófica sem resultados animadores. Então esse trabalho foi feito em, acho que foi mais de 10 centros alemães, utilizando a pioglitazona em 15 mg uma vez ao dia. Ele foi feito um estudo em fase 2, porque essa medicação, numa fase 1, tinha mostrado também resultados murinos, já tinha mostrado um resultado muito bom e rápido. Né? O resultado era animador. Então eles utilizaram 219 pacientes, né? Em vários centros da Alemanha, várias cidades, só que os resultados na fase 2 foram desfavoráveis. Tá? Não se mostrou um resultado benéfico para esse tipo de medicação. A pioglitazona é uma medicação utilizada para diabetes também. E o que eles mostraram de resultado diferente foi essa droga aqui, que é a CK 201, 73, 57. O que é essa CK 201, 73, 57? É um estudo preliminar, bem recente, é uma droga que faz o cálcio entrar no sarcômero, né? O sarcômero é as unidades de contração muscular, né? E o que ela faz? Ela aumenta a força de contração submáxima do músculo, né? Então, uma contração preliminar do músculo. Então, os médicos observaram, os pacientes observaram, os médicos também conferiram essa utilização, uma melhora na resistência muscular e uma melhora na ventilação voluntária máxima com o uso dessa medicação nos pacientes. Tá? Como melhora a contração muscular submáxima, quando a gente fala efeito submáximo, isso quer dizer que quando você está no esforço máximo, você não tem um resultado efetivo. Quando o efeito submáximo você tem. Então isso quer dizer que provavelmente você não pode utilizar quando você tem um músculo totalmente degenerado, né? No efeito submáximo você pode usar. É uma droga que pode ser utilizada no início, principalmente, e para evitar a fadiga. Ela tem potencial futuro terapêutico. Os estudos estão sendo utilizados, iniciados, e parece ter um potencial. O nome dessa droga não existe ainda, ela tem o nome CK 201, 73, 57. Já sendo testado em termos americanos. Bom, é isso que eu tinha falado para vocês. Na droga tirou.